Vamos orar. Quem necessita de oração? Eu e minha casa também, 40 minutos só de louvor, não foi? E na minha cabeça a gente só cantou 4 hinos, não foi? Eita Jesus. Então, vamos orar? Eu oro daqui, tu ora daí. Coloca a mão na tua mente. Na tua mente. No centro das tuas emoções. E diz ao Senhor, Senhor, toma a minha mente nas tuas mãos. Senhor, toma o trono das minhas emoções. De quem eu sou, toma nas tuas mãos. Senhor, eu subordino todos os meus pensamentos à tua obediência. Senhor, senta no trono que é teu. Toma as rédeas da minha vida, Jesus, que eu não venha falar o que não te agrada, que eu não venha pensar o que não te agrada, que eu não venha abrir brecha para o inimigo, para que ele venha zombar de mim depois. O teu sangue tem poder. Coloca a mão na tua mente e ora. Ora pela tua mente agora. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, nós estamos aqui te agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos juntas, te louvando e te engrandecendo por tudo. Jesus, queremos colocar diante de ti a nossa mente nas tuas mãos hoje, o centro das nossas ideias e emoções. Jesus, onde está localizado quem nós somos, onde está localizado as nossas reações, os nossos sentimentos, os medos, a fuga, tudo está localizado aqui dentro da nossa cabeça, Jesus. Está tudo aqui dentro. E nós colocamos a nossa mente nas tuas mãos hoje. Repreende tudo que não é do teu agrado, todo pensamento contrário. Jesus, todas as vozes malignas que estão querendo nos tirar da posição que o Senhor nos colocou. O teu sangue tem poder, Jesus. Toma a nossa mente nas tuas mãos, Jesus. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Repreende a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico, Jesus. Repreende todo pensamento contrário. Repreende todos os impulsos malignos, Jesus. Repreende tudo que não é do teu agrado. E que nós possamos viver para agradar a ti, Jesus. Porque a tua palavra diz em Romanos 8:8, que quem vive segundo a sua própria humanidade não agrada a ti. O teu sangue tem poder, porque a nossa posição e o nosso dever é agradar quem nos alistou para a guerra. E o Senhor nos alistou, Jesus. Nos cobre com o teu sangue puro, teu sangue carmesim. Assim como o sangue do Cordeiro foi passado no umbral das portas da casa dos hebreus, lá em Gósen, Senhor. Senhor, passa a esponja do teu sangue, Jesus, na nossa mente, para que assim como o anjo da morte não pôde entrar na casa dos hebreus, o inimigo não pode entrar na nossa mente. O inimigo não tem espaço na nossa mente nem na nossa vida. O teu sangue tem poder. Ele pode até usar alguém para provocar algo de nós, mas não terá resposta, porque o Senhor tem poder. O teu sangue é poderoso, Jesus. Fecha a nossa boca e freia a nossa língua, Jesus. Freia a nossa língua, porque a língua tem poder de dar vida e de matar. E não vai sair da nossa boca palavra de morte sobre a vida de ninguém. O teu sangue tem poder. Quebra a nossa humanidade, Jesus, até que a gente venha a ser dia perfeito para a tua glória. O teu sangue tem poder. É tudo que eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Minhas meninas, cadê a Alexia? Eu vou chamar a Alexia. E ela vai Tem, Mari. Sim, sim. Se eu tivesse asas, né? Voaria agora mesmo, se eu não tô enganada, né?
chamar a Alexia aqui. Alexia Guimarães. Alexia entrou na live. Paz do Senhor. Paz do Senhor, tá dando pra escutar direitinho? Dá lugar na terra, tá dando. Ah, tá, vou falar mais baixinho por causa da criança, pra ele não acordar. O Senhor falou comigo. Ah, não é fácil, porque acaba trazendo à tona algo que às vezes a gente acha até que está fazendo, mas acabamos descobrindo que não estamos fazendo tão bem assim. Eu até coloquei um título que é Quebra de princípio gera maldição. E é a respeito de um grande mandamento que é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Vamos lá, está escrito em Deuteronômio 6, do versículo 5 até o 8, para começar. Deuteronômio 6. Isso. Espero que vocês estejam com suas Bíblias abertas. A Bíblia de De papel, que é um privilégio que que nós temos. 6 e Do 5 ao 8. pode dar lugar na terra aí. Vou ler do 4, na verdade. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Eu disse até o 8, mas vamos no 9 também. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Antes de qualquer coisa, eu queria falar sobre a palavra coração. O coração significa, na verdade é bem amplo, né? O coração pode ser a mente, a vontade, o centro da personalidade e das decisões, o intelecto. O coração envolve todas essas coisas. E o Senhor, quando o mandamento trata de amar o Senhor, não é simplesmente amar o Senhor, porque nós podemos até dizer, não, mas eu amo o Senhor, quem disse que eu não amo? Mas a questão é se nós o amamos da forma que ele quer ser amado. Não é simplesmente amar como eu amo a quem eu vejo, amar como eu amo quem já está ao meu redor. É um amor diferente. Ele quer o amor de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. Toda. É uma completude, né? O maior e principal mandamento é amar o Senhor com todo o coração e alma e força. E é um mandamento a ser guardado, mas não é só guardado como quem coloca numa caixa. Ele é para ser ensinado aos nossos filhos também. Aqui, nesse mesmo texto, fala sobre isso. E não é qualquer um ensino assim que você fala por cima, que você vai, né? Mas, na verdade, ele usa até a palavra inculcará, que significa guardará pela repetição, gravará pela repetição. É algo que precisa ser enfático ali. E ele diz assim, quando você estiver sentado em sua mesa, ou seja, em forma de ensino, com concentração, né? Também a forma como nós estamos, quando estamos na EBD, né? Ali sentados, prestando atenção na palavra, andando pelo caminho, então também em momentos mais descontraídos, diz ao deitar-se. Ou seja, não sei vocês, mas quando eu me deito, é um momento assim de muita reflexão, né? A gente para pensar em todo o dia, nas coisas que foram acontecendo. Então também ao deitar-se e ao levantar-se, que é quando a gente começa o nosso dia. Então, assim, os mandamentos são coisas para ser... São
instruções para serem guardadas, de fato guardadas é, como é que eu posso falar, meu Deus? São para ser. Ai, Jesus, a palavra me fugiu, mas é realmente para inculcar, não é algo que você guarda Pra ficar como gravado. cravado, não é uma mera lembrança, é algo para dia e noite, a todo momento. É. E é para fazer de tudo para não se esquecer. E também está escrito assim: também amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Amarrar o que? Os mandamentos. E por que tão enfática? Para que todos os dias da vida de vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam ao Senhor, seu Deus. Não tem outra forma de nossos filhos e assim por diante eles forem passando temer ao Senhor se não for com essa ação de inculcar o mandamento, de ensinar e de ser tão assim preciso, tão enfático, de ficar martelando nos ensinamentos. E a gente falha muito nisso, né? A gente fala muito do Senhor assim muito por cima às vezes em casa, pelo menos aqui na minha casa eu tenho uma certa dificuldade em tratar com as crianças das coisas do Senhor. Não que eu não fale, não que eu não assim leia, eles têm uma Bíblia infantil, não que eu não faça, mas dos mandamentos, assim, sabe? De ser, assim, muito enfática nisso, de martelar isso. Então, é uma grande falha, inclusive. Amar o Senhor acima de todas as coisas é um mandamento inegociável, assim como os outros. Porém, é o principal, porque a gente só consegue obedecer aos outros mandamentos se nós cumprirmos esse primeiro. Não tem como a gente querer achar que vamos conseguir não matar, não roubar e todas as outras coisas se o primeiro mandamento não for o que reger a nossa vida. Nós não conseguimos obedecer simplesmente porque eu sou obediente. Não é bem assim que funciona. É amando ao Senhor que a gente consegue obedecê-lo. A dificuldade de obedecer vem dessa falta de amor ao Senhor. Desse amor, não tô dizendo aqui que nós não o amamos, que vocês não o amam, mas desse amor da forma como ele estabeleceu uma forma, ele estabeleceu um Como a como. gente está aprendendo em João, o padrão de amor de Jesus é obediência. E você, eu nem cheguei lá, mas você já acertou o alvo. Então, há uma clareza nesse primeiro e principal mandamento, né? O Senhor não só diz qual o mandamento, mas o como eu acabei de dizer. Não basta amar, é amar com intensidade, completude, prioridade. Existe uma pregação da Camila Barros que ela diz assim, que o Senhor já sabe que ele é amado, já sabe que ele é o único Deus. O que não está acontecendo é a prioridade, ele quer ser o primeiro. Ele quer esse lugar de prioridade. E a gente falha muito nisso. Não é porque a gente não ama. Claro que a gente ama. Ele já sabe. Não é como ele diz assim, vocês não me amam. Não. Amar ele sabe que ama, mas ele tá querendo um amor que ele estabeleceu. Sabe essa situação de linguagens do amor? Todo mundo tem nessa linguagem de amor. A linguagem de amor do Senhor é obediência. Simples assim, é obedecendo o primeiro mandamento que você vai conseguir os outros, inclusive o segundo mandamento, que é o tão temido por nós. Amarás, o primeiro é amarás o Senhor teu Deus, e o segundo é amarás ao próximo como a ti mesmo. Não tem como você achar que você vai conseguir amar o próximo se você primeiro não amar o Senhor. É uma conta que não tem como fechar. É impossível, a gente não. É difícil a gente amar a nós mesmos. E aí é uma outra questão também. Diz para amar o próximo como a nós mesmos. Se a gente não amar o Senhor e a gente não se amar, como que a gente vai conseguir amar o próximo também? É uma coisa que vai levando a outra. E nós obedecermos ao Senhor e a esse mandamento dele faz com que a gente acabe se dobrando aos outros. Por quê? Ele diz assim: de todo o seu coração, alma e força. Então são 3 coisas que estarão rendidas ao Senhor. E com isso não tem como você não se render em obediência. É tipo uma condição. É um resultado, na verdade, é uma consequência. Eu até tinha anotado aqui, o resultado de cumprir o principal mandamento, que é amar o Senhor sobre todas as coisas, é bênção. E aí já é o que a gente vai entrar numa outra questão, porque como eu disse no início, eu coloquei um título que é Quebra de princípios gera maldição.
E aí pode vir um questionamento assim, mas Jesus já não se fez maldição por nós na cruz. Mas aqui, esse contexto de maldição que eu tô trazendo é de consequências. Não tem como a gente pecar doidado, desobedecer ao Senhor e achar que vai ficar tudo bem, não fica. Mas aí não, é uma questão de consequência. A gente planta, inclusive, o Senhor confirmou isso que que ele já estava falando comigo no culto de domingo, quando a pastora citou tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Então a gente planta desobediência e quer colher bênção. Não é assim que funciona. Na verdade, se a gente planta desobediência, a gente colhe maldição, sim. Se a gente planta obediência, obviamente, por conseguinte, nós vamos colher as bênçãos. E Satanás tem nos feito ser atraídos por outras coisas que estão roubando esse lugar do Senhor. Nós temos amado mais as coisas e com isso a gente está sendo mantido nessa maldição. A gente acaba se mantendo nesse ciclo. E aí a gente vai se questionar, nossa, mas as coisas não andam, as coisas não fluem, as coisas não dão certo. E às vezes a gente até coloca tem esse jargão, né? O inimigo tá furioso, Satanás se levantou. Mas se a gente começar a dar uma analisada, né? Às vezes está vindo da gente mesmo, a questão da desobediência. Muita gente pensa que desobedecer o Senhor é sair por aí pecando, fazendo um monte de besteira, e não é, gente. Só de você não amá-lo dessa forma aqui, que já que é do que a gente tá tratando, só de você não amar com toda a força, entendimento, alma e tudo mais que envolve a sua vida, você já está desobedecendo. E imagina você desobedecer justamente o primeiro mandamento, que é o principal mandamento. E aí a gente quer colher as bênçãos, mas a gente quer plantar a desobediência. E assim, não tá dando, a gente não tá se ajudando. Não tem como. E depois a gente quer reclamar com o Senhor, a gente quer cobrar, porque o Senhor não faz, o Senhor não acontece, porque o inimigo tá fazendo assim, tá fazendo assado, o Senhor intervém. Sendo que se nós parássemos para analisar o nosso coração e olhássemos direitinho qual é a posição do Senhor no nosso coração, qual é a posição do Senhor na nossa vida, nós entenderíamos que as coisas que têm acontecido conosco são culpa nossa, são culpa da nossa falta de entendimento do que o Senhor, da forma como o Senhor gostaria de ser amado, seria da nossa falta de entrega ao Senhor. A Dani me mandou, acho que ontem, um story que dizia que o pregador, mas eu posso dizer com tranquilidade que não só o pregador, mas que nós devemos ter muito mais tempo com o Senhor do que tempo de tela, tempo de distrações. Se nós vamos ter 1 hora, 2 horas de tela, só devemos ter 2 horas de tela se nós já tivemos 3, 4 com o Senhor. Estava tratando mais ou menos disso. E a gente quer se encher muito das outras coisas, mas no Senhor mesmo a gente não gasta esse tempo. E aí depois quer dizer que ama o Senhor, mas que amor é esse? Não tem como amar tanto assim. É um amor como qualquer outro, e não é um amor como qualquer outro que o Senhor quer. Ele é exigente, ele não negocia nesse sentido. Aliás, ele não negocia com nada, mas isso é algo que é um princípio. Mandamento é o mesmo que estatuto, é o mesmo que exigência, é mandamento, não é se você quiser, não é, sabe, não é negociável. Em Deuteronômio 28, 1 e 2 diz que se ouvirmos o Senhor e guardarmos os mandamentos, seremos abençoados, bênçãos virão sobre nós. Por outro lado, no versículo 15 já diz que se não dermos ouvidos, deixando de cumprir suas ordenanças, virão sobre nós maldições, e não são poucas, gente, tem uma infinidade. Vocês não têm noção, é uma infinidade de maldições. Eu escolhi até não ler porque é muita coisa. Não que as partes das bênçãos sejam poucas não, mas são muitas. E existem pessoas que falam que o Antigo Testamento não serve para hoje em dia, né? Muito se engana. A Bíblia, por completo, ela continua muito atual, viu? Muito se engana. Enfim, gente, seguindo. A palavra diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não diz o amamos porque ele nos abençoou. Então, não adianta a gente também querer, não, vou fazer de tudo para amar o Senhor porque eu quero ser abençoado. Não é assim. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Não é num sentido de interesses. Até porque o Senhor sabe a intenção do nosso coração, sabe quando é amor e sabe quando a gente se declara por mero interesse. A geração de Eli, por exemplo, é um exemplo a não ser seguido.
Mas, por outro lado, nós também temos um exemplo a ser seguido, que é Davi. Davi, ele amava mesmo o Senhor, ele louvava o Senhor, ele nutria um relacionamento com Deus, de entrega, de adoração. Tem várias canções escritas nos Salmos. Não era interesse material, não era algo que Davi buscava, tipo assim, não, eu vou aqui engrandecer o nome dele porque eu quero receber tal coisa. Não, Davi realmente ele amava o Senhor, e não é à toa que ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Claro que a gente sabe, né, dos pecados de Davi e tudo mais, o que me leva também a dizer a vocês que pecar, né, infelizmente nós ainda estamos aqui nesse corpo e pecar vai acontecer sim, mas isso não vai significar que nós não estamos amando o Senhor. Mas sabe o que mostra muito o nosso amor ao Senhor? Quando a gente, apesar de ter pecado, a gente se volta. E a gente se arrepende. E a gente não deixa aquilo virar nosso conceito de vida. Nós não deixamos aquilo entrar de forma que afaste a gente do Senhor. Nós o amamos tanto que, apesar de ter errado, a gente vai lá, Senhor, olha, eu fiz. Senhor, eu pequei em tal coisa. Não precisa... Tem gente que tem dificuldade de chegar diante do Senhor para fazer uma confissão porque quer ficar escolhendo palavras, quer vir cheio de dedos, e não precisa. Uma pessoa que ama você, ela não precisa que você enfeite nada. Você vai vir, vai falar do seu jeito e ela vai entender. E eu não tô falando aqui de uma questão de falar de qualquer forma, no sentido de falta de reverência. Você vai ter reverência porque a reverência está no coração, da forma como você está se dirigindo a ele, não cheio de dedos com as palavras, não é isso, mas é a intenção do seu coração diante dele, a forma como você se apresenta. E aí tem gente que tem essa dificuldade. Eu já tive muito essa dificuldade. E por conta disso, vem a iniquidade. Porque a gente acha que, meu Deus, como é que eu vou chegar diante do Senhor e falar para ele que eu pensei tal coisa a respeito de tal pessoa? Como é que eu vou chegar diante do Senhor e falar para ele que eu tava vendo um filme e no filme tinha cenas mais 18 e eu não pulei a cena e eu não tirei o filme? Como é que eu vou chegar diante do Senhor e falar que eu queria xingar fulano ou que eu xinguei na minha mente? Gente, a gente fica cheio de dedos, cheio de mimimi, de coisa. Ai, como é que eu vou chegar diante do Senhor? Ai, pelo amor de Deus. Nós somos muito limitados nesse sentido, porque ele já até sabe, só que é preciso confessar. Para nós termos direito ao perdão, é preciso primeiro confessar, é preciso se arrepender. O que me leva a lembrar que, tipo, eu já passei por isso há muito tempo. E com isso surge também a inconstância. Porque às vezes você tá direitinho ali com o Senhor, você tem orado, você tem buscado, mas aí você faz uma besteira e você não consegue mais orar, você não consegue mais ler, porque você sente um peso. Só que no lugar do peso servir para te levar de joelhos ao Senhor e falar assim: Senhor, eu pequei. Senhor, olha, eu não deveria ter feito, mas fiz. E já que fiz, agora eu tô aqui para me arrepender. Eu tô disposta também a sofrer as consequências, porque eu sei que, apesar de ter errado, de estar aqui pedindo perdão, tudo que eu planto eu vou colher. No lugar de fazer isso, a gente se esconde. É como se a gente pegasse uma peneira e tentasse se tapar, cheio de buraco, o Senhor tá vendo, mas a gente se recusa a abrir a boca e falar pra ele: gente, chega a ser cômico. Seria cômico se não fosse trágico. É. Olha, a gente, assim, às vezes eu acho tão engraçado, mas ao mesmo tempo eu fico tão triste da gente ainda ter essa dificuldade, sabe? É muito triste ter que ficar batendo na mesma tecla, ter que ficar sendo refém do pecado, quando a gente poderia simplesmente... Gente, é uma coisa tão libertadora. Você chegar diante do seu Senhor e poder ser quem você é. Você não precisa disfarçar nada pra ele. E é tão libertador a gente vir... Olha, a nossa vida, ela vira outra coisa. Não porque a gente começa a pecar deliberadamente. Eu vou pecar, mas eu sei que o Senhor vai me receber de volta, então vou aqui fazer o que eu quero. Eu conheço um pessoal que falava assim, claro, brincando, né? Senhor, fica aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, mas primeiro deixa eu resolver esse negócio aqui, porque fulano tá me tirando do sério. Claro que era uma brincadeira, né? Tipo, querendo dizer que a gente tem essa humanidade de querer deixar Deus no canto. Senhor, dá uma segurada que eu vou resolver, depois eu volto. Não é assim não, gente. Não é dessa forma que funciona. Então, se a gente soubesse que a gente pode muito bem ter uma vida muito plena com o Senhor, simplesmente por reconhecer: Senhor, olha, eu sou miserável, pequei, mas mesmo assim eu escolho estar aqui diante do Senhor, assumindo que eu fiz tal coisa, assumindo que sem ti eu não consigo, sem ti eu sou isso daqui, e não é isso que eu quero ser. Senhor, me ajuda. A gente pode pedir ajuda também para vencer o tal pecado.
Quero. Oh, meu Deus, meu celular caindo. Quero também ler com vocês Deuteronômio 4. A gente vai ficar em Deuteronômio por enquanto mesmo. Deuteronômio 4, 29. E a gente vai ler alguns versículos de Deuteronômio. 4, 29. 29. São como é que eu posso dizer, meu Deus? Alguns verbos, né? Algumas ações que demonstram amor ao Senhor. 4:29 diz assim: de lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, que é do verbo buscar. É uma forma de você se relacionar com o Senhor. Deuteronômio 30, 9 e 10. Agora a gente já vai dar uma pulada. Diz assim: o Senhor seu Deus dará a vocês abundância em tudo que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto da terra, e os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês, se derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, guardando seus mandamentos e os seus estatutos escritos no livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Aí já é do verbo dar ouvidos. Agora 30 mesmo, 1 e 2. Quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas, entre todas as nações para onde o Senhor seu Deus os lançar, e se voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e os seus filhos e todos... de todo o coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Aí já é do verbo da ação de se voltar. E, por último, nesse contexto, 26, 16. Que diz assim: hoje o Senhor seu Deus ordena que vocês cumpram esses estatutos e juízos, portanto vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma, que é da ação de cumprir os mandamentos. Então os verbos buscar, dar ouvido, se voltar e cumprir mandamentos são formas de amar a Deus. No fim das contas, de todas essas formas de amar, resulta em uma, que é a obediência. Tudo isso que eu falei, tudo isso que nós lemos é, senão, uma única coisa: obediência. O Senhor requer de nós a obediência. E quando a gente fala de obediência, a gente pensa assim, que nós somos, que ele é o general, nós somos os soldados, que não é mentira. Mas não é nesse sentido assim de só obedecer, mas obedecer com amor, porque você o ama, porque você quer realmente se relacionar com ele. Ele não é um ditador, né? Isso, é isso que eu queria dizer. Não é um ditador. É em amor mesmo que ele quer, ele nos amou. E quando a gente tem a ideia de Deus é ditador, ele obriga. Isso, opressor. É um opressor, a gente cria uma barreira que não nos permite desenvolver uma intimidade. Isso aí. E foi Nos casos a medo. Com os fariseus eles cumpriam por obrigação. E Jesus veio mostrar o prazer de servi-lo. Exatamente. E aí a gente acaba muitas vezes se assemelhando a fariseus, porque a gente fica, não, se eu não fizer, ai de mim, não sei o quê. E a gente entra nesse desespero, mas o amor mesmo, a entrega mesmo, que é o que ele sempre quis desde o início. O Senhor sempre quis relacionamento com a gente, ele sempre quis nos tratar como filhos mesmo, nós somos. Sempre foi isso que ele quis. E mesmo quando teve a queda, ele mesmo assim tinha um plano para resgatar a gente de volta, para trazer a gente de volta. Então, sempre foi relacionamento, sempre foi amor. E a gente sempre enxergando de outra forma, sempre enxergando como se ele fosse castigar, como se... E, gente, as coisas não são muito bem pelo lado do castigo, não. São pelo lado de consequência, são pelo lado de plantar o que colheu. Experimenta você plantar o que presta. Experimenta você plantar amor. Experimenta você plantar oração. Experimenta você regar o amor com o Senhor dessas coisas de obediência, oração,
entrega louvores, experimenta regar dessa forma para você ver o que vai acontecer. Muda o relacionamento, sabe? Aí também, eu já tinha falado disso aqui, que é sobre a paternidade terrena, né? A gente às vezes, por traumas da paternidade terrena, a gente acaba enxergando Deus da mesma forma, porque Deus é pai, né? Então acaba que a gente faz esse paralelo, mas não é assim. É um pai sem defeitos e é um pai que realmente quer perto. Agora, se você está colhendo o que você está colhendo, você está plantando outras coisas, você está plantando desobediência, você está plantando pecado por cima de pecado, se você está plantando inconstância, se você está plantando Netflix, se você está plantando todas as outras coisas, é óbvio que você não vai colher amor do Senhor, você não vai colher bênção, não que ele deixe de amar, mas inevitavelmente você não está entregando amor a ele. Ele continua te amando, mas você acaba não recebendo, porque você não está no lugar de receber o amor. Você está plantando outras coisas. Ele não deixa de amar, mas a gente deixa de sentir o amor dele pela gente, óbvio. Você não está ali nesse lugar de amor. Ele está lá no lugar de encontro, mas ele não te encontra nunca, porque você não vai lá. E aí você vai vivendo a sua vida do jeito que você quer e fica se perguntando, poxa, o Senhor nunca mais falou comigo. Poxa, eu não sinto mais tal coisa. Eu vou no culto, entro e saio do mesmo jeito, o Senhor não tá mais falando. Aí tem aquele jargão, o céu está de bronze. Às vezes não é o céu, gente, que tá de bronze, é o coração. O Senhor falou muito comigo a respeito do coração, sabe? Das motivações do nosso coração. No nosso coração é como se fosse o centro de todas as coisas. Então nós precisamos estar sempre regando o relacionamento com o Senhor e regando o nosso, na verdade, o nosso coração. Não somos nós que regamos quando nós estamos na presença dele, quando nós nos encontramos nesse lugar, é ele quem vem regar o nosso coração. É ele quem derrama sobre nós tudo aquilo que a gente sempre diz que quer, mas não se dispõe a buscar. A verdade, infelizmente, a verdade é essa. Então que nós venhamos buscar o Senhor, amar o Senhor com atitudes, mas não as atitudes que nós julgamos certas, sabe? Às vezes nós pecamos por esse lado. Queremos até amar, a intenção é boa, mas não basta ser boa, precisa ser da forma que Ele quer. O Senhor, Ele tem as formas, Ele tem a senha, como algumas pessoas dizem, né? E Ele sempre ensina. A Bíblia está aqui, gente, como prova de como o Senhor quer ser amado. Então que a gente venha a realmente fazer a vontade dele, buscando, obedecendo, ouvindo, é muito importante, se entregando, não é só da boca para fora. Em Mateus 15:8, e essa é a última referência que eu vou dar, Mateus 15:8 e 9. Mateus 15... 8 e 9, que diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Ensinam doutrina que são preceitos humanos. Então, é o que eu quero chamar a atenção de vocês para isso. É em vão a adoração, se os preceitos são humanos, sabe? Eu tinha acabado de falar aqui agora, que não é da forma como a gente acha que devemos fazer, não é as atitudes que nós julgamos certas. Ele está dizendo, são preceitos humanos, ou seja, quando a adoração vem de preceitos humanos, essa entrega vem da forma como a gente deduz ser boa, é em vão, não serve. Serve somente se for da forma dele. Ele só recebe se for do jeito que ele estabeleceu. E é uma verdade dura, às vezes nós ficamos nos perguntando, poxa, mas eu tenho orado, tenho adorado, mas você tem feito da forma que o Senhor se agrada? Você tem feito de verdade de todo o coração, que é a forma como ele quer? Isso é bem nítido quando ele diz que honra com os lábios, mas o coração está longe. Não basta só falar. O coração tem que estar chegado, o coração tem que estar rendido. Então, o que eu vim trazer para vocês hoje, que o Senhor falou muito comigo a respeito disso, foi essa palavra. Que a adoração, o amor ao Senhor venha de fato do coração, que é de onde vem todo o nosso entendimento. Não pense que amar o Senhor é só emoção, é entendimento, é racionalidade. O culto precisa ser racional, você precisa saber o que você está declarando, o que você está falando para o Senhor. Não é tudo na emoção, no chororô, não é assim que funciona. Claro, a gente acaba chorando sim, porque a gente não resiste à presença, mas nós prestamos cultos com racionalidade.
A gente vê muito o coração como a emoção. Sim, também tem a emoção no coração. Mas também está ali a mente, também está ali todas as coisas. É uma centralidade, na verdade. É um órgão, que na verdade não estamos tratando do órgão, estamos tratando de um outro sentido. Mas nele está reunida todas essas coisas. Então é isso, gente. Eu espero que se eu tenha falado com vocês como falou comigo, ou até mais profundamente, porque a palavra do Senhor é assim, né? Muito ampla. E é isso, que Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, Alexia. Obrigada por ter Amém. aceitado. Que Deus continue te abençoando e que você continue se preparando para outras oportunidades. Amém. Deus te abençoe. Minhas meninas, que palavra boa, né? Fiz aqui as minhas anotações, vi se marquei bem muito. Marquei bem muito, já risquei aqui. E Jesus falando pra gente uma vez mais, confirmando que ele não quer só palavras. Palavra por palavra. Funciona não. Ó, a Alexia disse, Daniel acordou agora. Tá vendo? Ele esperou tu terminar. Mas ele quer de nós atitude. Que você esteja tão cheio dele a ponto de as tuas atitudes mostrarem que não é sobre a sua humanidade, é o Senhor em você. Aí a gente está demonstrando que de fato e de verdade estamos cheios da presença de Deus. Estar cheio do Espírito Santo não é falar em línguas estranhas. Estar cheio do Espírito Santo não é bater 3 palmas, dar 40 glória igual eu faço, que é maravilhoso. Pensa numa coisa boa. Um dia eu disse a Érica, assim que a gente se conheceu, quando eu conheci Érica era menos pentecostal. Era mais, sabe, worship. E aí eu toda pentecostal, um dia eu disse a ela ficou rindo. Hoje em dia a Érica é 3 vezes mais pentecostal do que eu. Aí eu disse a ela assim, Deus me livre passar por essa vida sem bater umas 3 palmas e dar uns brados de língua estranha. Ela olhou pra mim assim. Oxe. Mas é preciso lembrar que estar cheio do Espírito Santo não é falar em línguas estranhas. A língua estranha é a evidência do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mas estar cheio do Espírito Santo vai muito além das línguas. É quando você está no seu dia a dia, na convivência, porque a convivência revela quem é quem. Está cheio do Espírito Santo, é na tua casa, é para os teus filhos, é para o teu marido que convive contigo todos os dias e enxerga a tua conduta. Está cheio do Espírito Santo, é saber reagir como um servo de Deus, mesmo nos momentos de maior aflição, de maior afronta, de dedo na cara, sabe? De apontamento, dizendo que você é o que você sabe que você não é. É nesse momento que você mostra que está cheio do Espírito Santo. É quando tu chega no culto e alguém roubou teu lugar, que na verdade o lugar não é teu. O banco é da igreja. Se tu não chegou cedo, um problema é teu. E às vezes tem gente que fica com raiva porque não sentou naquele lugar. Se quiser sentar, tinha chegado cedo. Tu entende? Às vezes você chegou, guardou seu lugar e alguém tirou a tua Bíblia e sentou. É com a pessoa e Jesus. Arrume outro lugar para sentar. Entende? É aí que a gente demonstra que está cheio do Espírito Santo, porque tem gente que fica com raiva por causa de coisa mínima, de besteira. Já demonstrou. Não tá cheio do Espírito Santo. Tá cheio de humanidade. Quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Ah, glória, sangue de Cristo, misericórdia. Tu quer dizer o que com isso? Exatamente o que eu disse. Quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Um dia desse eu cheguei num círculo de oração e antes de eu viajar, porque eu passei 4 dias viajando, vocês lembram? E eu tinha que sair na terça para comprar umas coisas, inclusive shampoo, que eu tava sem shampoo. E ainda estou sem shampoo, porque eu não consegui ir comprar. E na verdade eu não tô sem shampoo, eu tô com um pouquinho, eu ia comprar para repor. E aí eu estava
a gente vem para o círculo de oração e fica para a doutrina, o culto da família. E nesse dia eu não ia poder ficar. Eu sou da direção da comissão. Então, tem a supervisão, a coordenadora, a supervisora, a dirigente, a vice-dirigente, as secretárias, eu e Elis, e as outras irmãs. Só que justamente nesse dia muita gente faltou e só ficou eu e a dirigente. E a dirigente tinha uma prova na faculdade para fazer. E eu precisava sair à noite para comprar as coisas para a viagem. E eu só tinha terça-feira para fazer isso. E eu fui dizer a ela, quando eu cheguei. Aí eu fui para a recepção, antes que eu fico na recepção, antes de ir para a recepção, eu fui lá. E eu disse, irmã Ruth, eu não vou poder ficar à noite, porque eu vou viajar e eu preciso comprar umas coisas, eu só tenho hoje para fazer isso. Amanhã eu tenho que fazer feira, fazer supermercado, fazer almoço, deixar minha casa arrumada, que quinta eu viajo. Aí ela disse pra mim, Glória, eu tenho uma prova pra fazer na faculdade e eu não vou poder ficar. E se ninguém da direção puder ficar, a gente vai levar reclamação. E ela não disse a mim, você vai ter que ficar. Ela disse que não ia poder ficar e disse o que iria acontecer. Nós iríamos levar reclamação. Nesse momento, a minha humanidade, ela ficou encarando pra mim e eu fiquei encarando ela. Eu amo ela. Ela é maravilhosa. Eu amo a minha dirigente. Amo. É uma mulher de Deus, assim. Que eu digo, Jesus, que presente é poder aprender com essa mulher. Aí eu parei, fiquei encarando ela e ela parou, ficou me encarando. E ela de joelho e eu em pé. Olhei pra ela e disse assim, vou lá no rapaz do som levar o louvor. Aí ela, tá bom. E voltou pra orar. Só que no que eu dei as costas pra ir para o rapaz do som, dizer qual era o louvor que a comissão iria cantar, que é responsabilidade minha levar e mandar para as irmãs tudinho, eu fiquei assim, a minha humanidade, né? Rapaz, eu que só tinha hoje para fazer isso. Só tinha hoje para fazer isso. E eu fui ficando abusada. Tinha culpa? Ela tinha culpa? Não. Ninguém tinha culpa. Aconteceu, porque essas coisas acontecem. E aí, eu fiquei abusada. Quando eu percebi que eu estava ficando abusada com aquilo, eu comecei a dizer assim, Jesus, tira isso de mim. Tá repreendido. Se não der pra ir... E eu fiquei combatendo isso. Eu disse, se não der pra ir, não deu. E fiquei pedindo ao Senhor, Senhor, tira isso de mim. E eu lá na recepção, na porta. O pessoal entrando, eu tinha que abraçar, sorrir, entregar o papelzinho pra quem vai fazer seu pedido de oração. E eu orando, Senhor, tira isso do meu coração. Senhor, fiquei chateada com isso. E eu comecei a combater esse sentimento. Sabe por quê? Porque a gente mostra que é cheio do Espírito Santo quando a gente quer fazer uma coisa. E pode até ser uma coisa certa, não foi errado. Mas não pode fazer porque prejudicaria alguém. Tu tá entendendo? Aí no momento que a gente bota no bolso o que a gente quer fazer para não prejudicar os outros. A gente mostra que é cheio do Espírito Santo quando a gente obedece, como a Alexia trouxe aqui. Obediência. Tá entendendo? É quando a gente começa, Senhor, tira isso de mim, me molda, me transforma, me corrige. A gente quer apontar muito as pessoas, porque fulano isso, fulano aquilo. Mas a caminhada com Deus não é sobre fulano e Deus, é sobre você e Deus, sabe? A gente fica ouvindo palavras e dizendo, era para a irmã fulano ouvir essa palavra. E Deus está dizendo, se fosse para a irmã fulano ouvir, ela estaria ouvindo. É para você essa palavra, é para você ouvir. Ser cheio do Espírito Santo não é saber pregar bonito. Ser cheio do Espírito Santo não é ter um vozeirão e cantar e se arrepiar, não. Ser cheio do Espírito Santo é nas atitudes. Quando a gente coloca o nosso ego no bolso. Quando a gente coloca o nosso orgulho no bolso. É isso, era pra Cláudia, né? Como diz Raquel Lima. Bota o orgulho no bolso. E quando a gente erra... Por causa da nossa humanidade, a gente pede perdão. Jesus me perdoe, eu não queria ter falado assim.
Eu não queria ter agido desse jeito. Jesus, eu não queria ter sentido isso. É dobrar os nossos joelhos e dizer assim: Jesus, eu fiquei com raiva. Eu não queria pedir perdão. Jesus fez uma coisa comigo assim esses dias. Ele me colocou para pedir perdão para uma pessoa que me magoou. E eu chorei bem muito depois que essa pessoa me magoou. Eu chorei de me acabar. E Jesus me fez pedir perdão à pessoa. E eu não queria não. E tá eu finalizando o cabelo e falando com Jesus em voz alta, dizendo: eu não quero pedir perdão a ela. Eu não quero. E Jesus dizendo: peça perdão a ela. É sobre o que eu tenho com você. Peça perdão. E eu dizendo: não. E assim, não durou muito tempo não. Menos de 15 minutos pra eu pedir perdão. Porque assim, a gente só tem uma opção, né? Obedece ou obedece. Aí, ele falando comigo e eu conversando com ele. E ele automaticamente respondendo no meu coração. E eu verbalizando. E ele: é sobre o que eu tenho com você. Peça perdão. E outra coisa, ele fez assim: bonito vai ser tu ficar demorando pedir. E eu ir lá e mandar ela te pedir perdão. Porque não é tu que prega, né? Não é tu que ensina. Foi assim que ele falou comigo. Ela vai pedir perdão primeiro que você. E vai ficar bonito pra você. Aí eu... Jesus fala comigo do jeitinho que eu entendo. Tu entende? Ele sabe onde é que ele me aperta. Aí eu... Jesus, veja só. Então me ensine a pedir perdão. O senhor quer que eu fale o quê? Eu comecei a falar isso. Eu com o celular na mão, com o chat da pessoa aberto. O senhor quer que eu fale o quê? Porque se eu for falar o que eu quero, não vai ser um perdão sincero, não. Se eu for falar o que eu quero, eu vou pedir um perdão justificando que eu estava certa. Então, se é para pedir perdão, me ensina a pedir um perdão direito. Oxi, teve demora não. Daqui a pouco eu senti aquele impulso assim, agora. Eu abri o áudio para mandar o pedido de perdão para a pessoa. Oi, fulana, paz do Senhor, como é que tu estás? Espero que tu estejas bem. Então, Jesus já começou a tomar conta da minha fala. E para ele, que sabe trabalhar bem direitinho, ele fez eu falar com a minha própria boca que eu fui orgulhosa, que eu fui egoísta. Que o meu ego foi ferido, por isso que eu não queria pedir perdão a ela. E foi assim que eu terminei o áudio. E quando eu terminei o áudio, eu olhei pra mim mesma no espelho e eu disse: eu não acredito nisso, não. No mesmo momento que eu mandei o áudio, a pessoa respondeu dizendo: estava pensando em você agorinha. Queria ligar pra você. Eu disse: não ligue não. Não ligue não. Não ligue não, que Jesus está me tratando. E ela ia pedir desculpa a mim antes de eu pedir. Tá entendendo? Ô, minha gente, Jesus sabe trabalhar com a gente, vice. O barro não é dele, né? É. O barro é dele. João, capítulo 16. Era, Alexia. Jesus já ia lá. Vai lá. Quero ver quem é mais obediente das duas. Vai lá e pede perdão a Glória. E vê aqui, vai lá, Glória, e pede perdão a fulana. Aí eu, oxi, vou nada. Só que aí tem um peso diferente, né? É. Quem é que abre a boca pra pregar e bota a cara na internet lindo pra tua cara, Glória? Tu prega e viver, porque aí eu quero ver tu viver. Tá entendendo? Eu gosto de Jesus. Jesus sabe pegar. Jesus sabe pegar no lugar certinho onde dói. Meu Jesus. E aí a gente vai lá. Oh, me perdoa, né? Me perdoa. Oh, Jesus. Abre aí João, capítulo 16. Somente o versículo 22 e 23 hoje. Foi obediência.
É obediência. Jesus quer isso da gente. Jesus, eu não queria pedir perdão, não, porque foi assim que estava meu coração. Eu não queria pedir perdão, não, viu? Eu só tô pedindo perdão porque eu quero a tua presença na minha vida. Eu só tô pedindo esse perdão porque eu sei que esse sentimento não cabe aqui, não. E coisa ridícula vai ser o Senhor querer me usar e essa pessoa estiver olhando pra mim dizendo assim: não teve coragem de pedir um perdão a mim, mas tá aí, dando uma de pentecostal, de espiritual. A conta não fecha. Tu consegue entender? Eu fui bem sincera com Jesus. Eu disse: o Senhor tá vendo meu coração? Não tá? Não sabe quem sou eu? É obediência, isso daqui. E Jesus, eita, como pula no mistério, e Jesus tratando o coração. É desse jeito que ele tá fazendo comigo. Me corrigindo. Aqui não, Glória. Sabe por quê? Porque eu quero te usar e essa conta não fecha. Tá entendendo? Então, que o Senhor ache em nós esse espaço de obediência, de dizer assim: eu não queria não, mas eu vou só porque o Senhor tá mandando, viu? Só porque o Senhor tá mandando eu vou, porque eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer. Tá entendendo? Eu não queria fazer live, eu comecei porque ele mandou, obediência somente. Eu não queria nada disso. Eu não queria fazer vídeo no Instagram, eu não queria fazer live, eu não queria nada, eu não queria. O YouTube não queria. Ele falou até eu obedecer. Tá entendendo? No YouTube eu comecei, depois parei. Disse: vou nada. Aí ele começou a falar comigo: que egoísmo, né, Glória, esse teu? Porque tem gente que não usa TikTok, tem gente que não usa Instagram, e tu acha que tu só pode colocar onde eu quiser que tu coloque. Aí eu: quero não. Mais uma coisa. Aí Jesus começou a tratar comigo, ó. Até que tô obedecendo. Todo dia tem vídeo da live no YouTube. Por quê? É pra aparecer? Não. É porque Jesus me deu um espaço e uma voz e Ele quer alcançar pessoas através disso. E eu preciso obedecer. Tá entendendo? E outra coisa, quando a gente pede perdão e alguém não perdoa, ligue não, você não fez a sua parte. Jesus já lavou tua alma. Oxente, você não fez sua parte, teu coração já foi limpo, agora é com Deus e a pessoa. Meu Deus, tá ligando pra isso, Viva a sua vida, fique em paz. Jesus limpou teu coração e agora é Ele com a pessoa. Ah, Glória, mas eu tentei falar, eu tentei pedir perdão, eu tentei não sei o quê. A pessoa não quis conversa comigo. Pronto, fizesse tua parte, tu quer o que mais? Quando Jesus já é das nuvens, Ele vai levar tu agarrado com a pessoa? Vai não. Arrebatamento é cada um vai de maneira singular. Eu não vou agarrada com ninguém. Sou eu que vou. Tu entendeu? É Érica que vai. É Jana que vai. É Renata. Cada um por si. Deus por todos. Ninguém agarrado com ninguém. Então peça perdão e deixa a pessoa com Jesus. Se ela aceitar, melhor ainda. E se ela não aceitar, é você e Jesus. Aí você vai orar e dizer: trabalha no meu coração agora, Jesus, em relação a isso. Tira esse pensamento de que eu fui besta, de que não era pra eu ter pedido, porque Satanás começa a dizer assim no ouvido da gente, ó: tá vendo? Fosse pedir perdão e a pessoa não aceitou. Tá vendo como tu é besta? Meu Deus, como tu é. Se humilhasse, é o que Satanás diz, né? Se humilhasse agora ela vai dizer por aí que tu pediu perdão, vai mangar de tu e vai dizer que ela não aceitou. E ela vai ficar falando de tu por aí, ela ou ele. Porque Satanás fica que nem um nojento no ouvido da gente falando isso. Eu sei o que é isso, menina. Sei o que é isso. Aí Jesus está dizendo assim: teu objetivo é agradar quem? Quem te alistou para a guerra foi quem? Então, o céu tá te aprovando, é o suficiente. Quem quiser rir, ria. Quem quiser zombar, zombe. Contanto que Jesus esteja maniando a cabeça comigo, pra mim, assim, dizendo assim: muito bem, Glória, serva boa e fiel. Quem vai me levar pro céu
Não é a irmã que me negou perdão, não, gente. Quem vai me levar pro céu é quem mandou eu pedir perdão. Tu tá entendendo? A gente tem que obedecer. Até aqui. João 22, 16 e 22. Só relembrando o texto de ontem. Jesus estava dizendo aos seus discípulos sobre as aflições que eles passariam e que Jesus ia deixar para eles o consolador, o encorajador. E Jesus fala para eles, ele traz um exemplo do trabalho de parto, quando a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria. Ele estava dizendo aos discípulos, vocês viverão dores, perseguições, solidão. Vocês viverão momentos difíceis. Mas quando eu voltar, a tristeza de vocês será transformada em alegria, em gozo, em júbilo. E o versículo 22 diz assim, da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Jesus estava no caminho do Calvário. Os discípulos não estavam entendendo muito bem o que é que Jesus quer dizer com isso. O que é que ele quer dizer com essa história de que ele vai e a gente não vai poder ir com ele? O que é que Jesus está querendo dizer com essa conversa dele? De dizer que a gente não vai mais ver ele. O Senhor vai para onde? Pelo amor de Deus, me explique. Que conversa é essa? Eles não estavam entendendo. E Jesus sabia que eles não estavam entendendo, por isso que Jesus disse, o Espírito da Verdade vai explicar tudo a vocês. Quando eu for, é necessário que eu vá para que o encorajador desça. Porque eu estou aqui e vocês não estão entendendo, porque eu preciso ir para que o encorajador faça vocês entenderem. E aí Jesus estava falando para eles e dizendo a eles, vocês vão entender. Um dia vocês vão entender. É Jesus dizendo para mim e para você. Tem coisas que eu falo com você agora que você não está entendendo. É porque o caminhar comigo são etapas e você precisa entender que existem coisas que eu falo com você agora que você precisa só ouvir sem pedir explicação. Ouça e obedeça. Porque eu não estou querendo lhe explicar agora, porque não adianta, você não vai entender. Obedeça somente. E no próximo nível, eu vou derramar sobre você um renovo diferente, um grau a mais de renovo. E o meu espírito vai te fazer entender porque você teve que obedecer isso hoje. Tu tá entendendo? Jesus, ele sabe tratar com a gente. Ele se antecipa para dizer assim, vai por aqui. Mas por que, Jesus? Pare de me perguntar por quê e comece a obedecer. Pare de questionar. Pare de perguntar por quê, como, pra quê e comece a dizer, tá bom, eu vou. Comece a confiar. Sabe por quê? Porque confiar é fazer sem explicação. Eu vou fazer ainda que eu não entenda. Porque para mim basta saber que tu és responsável e todos aqueles que o Senhor pediu deles obediência, nenhum deles foram envergonhados, abatidos, vencidos, nenhum deles. Tu entende? E Jesus, ele estava falando com os seus discípulos e ele diz assim, então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. É Jesus dizendo para mim e para você, a alegria que eu tenho para você vai compensar todo esse tempo de dor que tu estás vivendo. O que eu tenho para te entregar vai ser infinitamente maior do que as dores que tu estás vivendo no tempo da obediência. Esse tempo onde tu não estás entendendo, onde tá tudo embaçado, onde tu tá olhando e literalmente a lente tá embaçada, tu não tá entendendo o que é isso, Jesus. Ele tá dizendo, só continue obedecendo. Porque existem momentos que se Jesus abrir o leque para que a gente entenda, a gente tem medo. Então é melhor obedecer sem ver.
Porque o que a gente não vê, a gente não sente, né? Aham. Tem um ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Tem coisas que Jesus não deixa a gente ver. Sabe por quê? Porque senão a gente não vai, que a gente tem medo. Ele só diz assim, obedece. Olha pra frente. Vai. Mas Jesus, por quê? Porque eu estou mandando. Aí ele está dizendo, essas aflições que tu estás vivendo nesse tempo de obediência, a alegria que eu tenho reservada para você, para colocar na sua mão, vai ser muito maior do que esses questionamentos. Vai ser muito maior do que esse medo, vai ser muito maior do que essas dúvidas. Ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Nenhuma ameaça do maligno. Ninguém poderá arrancar do seu coração a alegria do que o Senhor tem para te entregar. Obedece agora, mesmo doendo, mesmo sofrendo, mesmo chorando. Jesus, o que é isso? E ele está dizendo, eu quero de você obediência. Porque a alegria abundante não é para desistente. A alegria abundante é para quem chorou enquanto obedecia. Tá entendendo? A alegria abundante é para quem foi mesmo doendo. A alegria em Cristo é para aqueles que perseverarem até o fim. A Bíblia diz, e para aqueles que perseverarem até o fim vos espera uma coroa de glória, um corpo glorificado, o seu nome no livro da vida, o rio da vida, ruas de ouro e de cristal. Tu tá entendendo? Deus tem bênçãos para nós aqui, mas eu não posso deixar. Eu não posso encerrar uma live ou trazer uma palavra sem te dizer que a maior das bênçãos ainda é as bodas do Cordeiro. Tem não crente aqui? Quem não é crente aqui? Quem não confessou Jesus ainda como único e suficiente Salvador, diga eu. Se apresente aí, ou todo mundo aqui é crente em Jesus, já serve ao Senhor na igreja. Priscila Lopes ainda não é evangélica. Quem ainda não é evangélico? Eu não posso dizer a vocês, falar de promessa, cumprimento de promessa. E Thaís ainda não serve a Jesus, eu não acredito. E Renata Brandão, né? Sim. Falar para vocês que Deus cumpre promessa e não dizer a vocês que a maior delas ainda é o céu. Jennifer Lohane ainda não serve a Jesus. Paul Saudi disse aqui que ele aceita Jesus todo dia. Eu aceito Jesus todo dia, mas na verdade não é um aceitar, porque Jesus é bom demais para eu ter que aceitá-lo. Ele que me aceitou. Mas eu confesso Jesus todo dia como meu único e suficiente Salvador. Todas as oportunidades de dizer assim, eu quero Jesus, eu quero o Senhor de novo, de novo. Eu digo. Toda oração de confissão eu faço. Rayonara ainda não aceitou Jesus. Temos algumas pessoas que ainda não confessaram Jesus como único e suficiente Salvador. Eu não posso dizer a você que eu não posso falar com vocês sobre promessa de Deus sem falar da maior delas. É muito bom viver promessa cumprida, gente. É muito bom. Mas a melhor delas ainda é o céu. Ainda é Jesus. Ainda é ver Jesus raiando das nuvens e dizer assim, vinde bendito do meu Pai, para o reino que eu preparei para vocês. Tá entendendo? Beatriz Souza. Tá afastada, é Beatriz, ou nunca foi evangélica. Quer aceitar Jesus? É. Quem quiser aceitar, diga aí que a gente vai orar. Eu vou continuar a palavra aqui. Deixa Jesus ir trabalhando no coração de vocês. E no 23 ele diz assim, naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Naquele dia
Ele disse: no dia que o Espírito Santo vier, vocês não terão necessidade de me questionar nada. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: quando o Espírito Santo vir, Ele vai esclarecer tudo para vocês, colocando em miúdos. Quando chegar o tempo de cumprir a promessa, o Espírito Santo vai te renovar de maneira tal que você vai dizer assim: por isso Ele falou para eu não ir por ali. Por isso Ele permitiu que eu tivesse aquela decepção. Por isso que Ele não deixou eu ir para aquele lugar. Por isso que faltou naquele dia. Tu tá entendendo? Ele tá dizendo assim: não vai ter mais questionamento quando eu decidi cumprir. Porque quando eu decidi cumprir o que eu disse que ia fazer e tu não entendeu, o meu renovo vai repousar sobre você. E esse renovo vai te fazer entender o porquê. Tu estás entendendo? Jesus está falando. Eu gosto tanto do meu Jesus precioso. Glória a Deus. Minhas meninas, nós precisamos nos dispor diante do Senhor de maneira tal que Ele possa tomar a nossa vida nas mãos dEle, para que o nome dEle seja glorificado através de nós. A gente diz assim: Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, mas a gente diz assim: aqui não. Não mexa no meu ego, não. Não mexa no meu orgulho, não. Não mexa nesse lugar aqui, não. A gente fica entregando pela metade. Jesus está dizendo assim: eu me entreguei para você por inteiro. Por que é que você quer se entregar a mim pela metade? Tá entendendo? Acabou o tempo da metade. Se entregue por inteiro. Decida servir a Jesus por inteiro. Coloque-se diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui. Eu preciso fazer o convite. Mas esse convite eu não vou insistir muito. Porque Jesus é bom demais pra gente estar querendo colocar Ele goela abaixo nas pessoas, como se fosse banana no final da feira. Jesus é bom demais para isso. Então, quem ainda não serve a Jesus, quem ainda não confessou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, o convite está aqui. Aceite Jesus, confesse Ele, entregue-se a Ele como único e suficiente Salvador, para que Ele mude a tua vida e para que você possa ter plenitude nele, a plenitude que Ele falou para os discípulos, essa alegria que excede todas as dores, a presença do Espírito Santo. Ou você vai viver a vida inteira olhando as pessoas serem usadas, receberem o Espírito Santo, e você vai ficar olhando. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem irá voltar para buscar a sua igreja. E você sabe disso. E você está se conformando em seu quase, porque você sabe que se você não estiver em Cristo, você não sobe, né? Se você não tiver confessado o Cristo como único e suficiente Salvador, você não vai. E aí você tá apegado nas coisas aí do mundo secular, que você sabe que não agrada a Deus. Você sabe que não preenche os teus vazios. Mas você acha lindo quem é crente, quem serve ao Senhor. Mas você vai querer ficar olhando, né? Quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, você ficar. E aí o pessoal vai dizer assim: aí, fulana, cadê teus amigos da igreja que tu visitava? Subiu. Oxente, tu não foi, não. Quase fui. Quer ser um quase? Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos guarde de ser um quase.
Porque o que vai ficar aqui sem Jesus e sem a igreja, digo isso de todo o meu coração, com a maior convicção da minha vida. Esse mundo vai virar um caos sem a igreja. Porque o Senhor tem guardado a muitos por causa da igreja. A noiva dele ainda está aqui e ele cuida da noiva. Tá entendendo? Mas quando ele vir buscar os dele, o que vai ficar aqui, meu Deus, é só dor e sofrimento. E as pessoas que tu achava tão bonito na igreja vão estar lá cantando santo, 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 santo para sempre. Tá entendendo? É. E tu, eita, quase fui. Fui um quase. Que o Senhor te liberte. Que o Senhor te encontre. Que o Senhor te dê uma oportunidade de se entregar a Ele. Porque Ele não nos chamou para ser um quase. Ele nos chamou para estar com Ele nas bodas do Cordeiro. E essa é a maior promessa. Então, se você está aqui, não aceitou Jesus ainda como o único e suficiente Salvador da sua vida, procura uma igreja evangélica. Entra e confessa Jesus. Se tu quiser aceitar agora, coloca aí nos comentários que a gente ora. Tá entendendo? É. Mas Jesus é bom demais pra gente estar forçando alguém. Se você quer, se você deseja, aceite e comece a viver com Ele. Porque Jesus preenche lugares que bebida não preenche, que prostituição não preenche, que droga não preenche, que álcool não preenche, que amigos não preenche, que riquezas não preenchem. Jesus preenche. Foi a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Tem gente que diz assim, quando eu ficar mais velha, eu vou. Eu aceitei Jesus, eu comecei a ir para a igreja com 2 anos de idade. E foi a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Eu tenho ganhado a minha vida. Tenho aproveitado a minha vida. E eu tenho certeza que eu não sentiria essa alegria em nenhum outro lugar. Vamos orar, minhas meninas? É exatamente isso, Edna. Que essa palavra, ela pingue na tua mente como uma torneira folgada em um alumínio a noite todinha. Em nome de Jesus. Isso é amor de Deus, de um Deus que quer te levar para o céu, de um Deus que não te chamou para o inferno. E tu sabe que quem não confessar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, só tem 2 lados, minha gente, ou é céu ou é inferno. Se para ir para o céu tem que confessar Jesus e buscar a santidade, pro outro lado, não precisa de nada, só precisa não confessar Jesus, então é inferno, né? Palavra dura, misericórdia, glória, eu tenho que falar a verdade, coisa que o povo tá com medo de falar, né? Somente Cristo. Roberta. Vamos orar, minhas meninas. Maravilhoso Deus, Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença, te agradecendo por mais um dia, te apresentando o Teu povo, a Tua noiva, Jesus. E os que estão ouvindo e ainda não te confessaram como único e suficiente Salvador, ainda não colocaram a vida deles diante de Ti, como deve ser. Jesus, dá outra oportunidade para eles. Jesus, nos guarda, nos cobre, firma os nossos pés sobre a rocha. O Senhor é a nossa rocha. E nos faça viver dia após dia na Tua presença, desfrutando da alegria, do privilégio de viver contigo. O Senhor é bom. Guarda a nossa quarta-feira em Ti, guarda a nossa vida em Ti, alimenta a nossa alma e cuida do nosso coração. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas, que o Senhor abençoe vocês. Deixa eu falar uma coisa com vocês uma vez mais.
Quem ainda não pediu as suas camisas oversize, a qualidade impecável desse algodão está escrito nas estrelas. Nós temos mais de 70 modelos disponíveis para vocês. Pedidos abertos toda semana. E tu já pode fazer o teu pedido, pedir tua camisa e a gente envia para todo o Brasil. Tá custando R$ 129,90, dividindo em até 12 vezes no cartão e tu vai ganhar uma Bíblia de papel ganhada mesmo. Não tá inclusa no valor da camisa. Isso aqui é um presente do céu para você, porque é um privilégio que nós temos. Entre em contato comigo no direct. Glória, eu quero o catálogo da camisa. Eu te mando o WhatsApp, te mando o catálogo, tu escolhe e a gente envia para todo o Brasil. Deus continue abençoando a vida de vocês. Deus continue abençoando especialmente a vida de Eliezer, que não para um segundo de mandar tanto comentário que não é o que a gente tá falando aqui, mas que Deus abençoe a vida dele. Que Deus abençoe Newton, que vai fazer uma prova do Enem, né? Eu li os comentários. Que o Senhor te abençoe, Newton, nessa prova. E que o Senhor te dê vitória. Que o Senhor te dê vitória. Em nome de Jesus, eu não sei qual é o desejo do teu coração. Mas Deus é fiel para cumprir, para realizar, se estiver na vontade dele. A gente ora e faz a nossa parte e Jesus entra e realiza. Estuda, se consagra e vai mesmo com fé, com força e com coragem. Diga ao fraco, eu sou forte. E vá-se embora em nome de Jesus. Jesus vai te dar a vitória. E quem quer comprar a camisa que mandou aqui nos comentários e passou, não consegui ler, comprar a sua oversize, manda no meu direct. Glória, eu quero, manda o catálogo. Eu mando o catálogo, tu escolhe, tá bom? Eu nem mostrei a vocês a parte de trás, não foi? A parte de trás, ó. Vai e faz discípulos. Tem um globo aqui, um gol, que é vai. E todas elas têm uma estampa atrás. É a melhor qualidade do mercado. De fato e de verdade. Eu digo isso sem medo de errar. É uma camisa maravilhosa. Vem no meu privado, pede o catálogo, eu mando. E a gente envia para todo o Brasil. Minhas meninas, Deus abençoe vocês. Até amanhã de meio-dia. Amanhã quem vai trazer a palavra é Rosana. Até amanhã, minhas meninas. A camisa é R$ 129,90, dividindo até 12 vezes no cartão, Newton. Deus abençoe vocês. Agora eu vou de verdade, já é 2 horas da tarde. Tchau, minhas meninas.